Olá, seja bem-vindo à nossa sexta aula de Fundamentos de Eletrônica. Esta aula de hoje é dedicada à resolução de exercícios que têm a ver com transistores de junção PN. Então, hoje vamos fazer alguns exercícios práticos de transistor, onde vamos fazer alguns cálculos, vamos calcular as correntes, as potências, vamos determinar os pontos de saturação, por aí em diante. Como sempre, vamos fazer um breve resumo daquilo que foi a nossa última aula. Na nossa última aula nós falamos dos transistores, onde falamos da teoria dos transistores, vimos como é que eles são feitos, vimos que os transistores surgem a partir da junção de dois díodos, onde se juntam duas extremidades, onde se junta o material P com o material P e nas extremidades temos material N, e é aí que surge um transistor do tipo NPN. Temos aqui os outros transistores que se juntam ao material N num ponto, e aí surge um transistor PNP. Vimos também os pontos ou as regiões de saturação ou de operação de um transistor. Vimos região ativa, região de corte, vimos a região de saturação, vimos também as polarizações do transistor, vimos o emissor comum, vimos o coletor comum, vimos também a base comum. Então, para quem ainda não viu este vídeo da aula teórica dos transistores, vou deixar o link aqui na descrição, mas também vou deixar o link de outros canais que também abordam acerca deste assunto, de como é que é feito, como é que funcionam os transistores, para que possa melhorar a sua experiência na percepção desta aula passada. Assim como vou colocar os links da aula prática de hoje, né? Alguns canais que resolvem exercícios tal qual esses que vamos resolver hoje, para que possa melhorar a sua experiência na percepção de exercícios que tem a ver com a polarização de transistores. Então, sem mais delongas, vamos avançar para aquilo que é o nosso primeiro exercício. Eu preparei um exercício aqui de um exame. Esse exame é de 2022, da cadeira de Fundamentos de Eletrônica, elaborado pelo engenheiro Julian Garzon e engenheiro Consolo. É o exercício número 3. Esse exercício número 3 é um problema que tem a ver com transistores. É o que nós vamos ver hoje, relacionado à nossa aula teórica passada. Essa vai ser a nossa prática hoje. Então vamos ver aqui. Diz o seguinte: o seguinte circuito determina a corrente IB, a corrente IC, a tensão VCE. Determina a zona de funcionamento e justifique. Então tens que justificar, dizer a zona de funcionamento, se é ativa, corte ou saturação, e depois justificar porque você acha que é corte, ativa ou saturação. Então vamos avançar. Então nós já estamos aqui com o circuito, né? Então vamos juntos analisar esse circuito e resolver, né? Então tenho aqui as minhas fórmulas que já estão preparadas, né? Estou fazendo assim para tirar um screenshot, né? Vamos precisar dessas fórmulas para os exercícios que têm a ver com transistores, né? Aqui temos os elementos que nos mostram a zona de operação, como é que nós podemos identificar a zona ativa, a saturação ou corte, não é isso? Depois temos aqui o gráfico que nos permite identificar o ponto Q, o ponto de saturação, né? Pode tirar o screenshot. Depois temos aqui um exemplo do circuito, né? O circuito em específico, que é este aqui. Geralmente nós resolvemos esse circuito, depois convertemos para este no final. Quando pedem para desenhar o circuito no final, devemos desenhar este aqui. Por via das dúvidas ou para ter certeza, pode desenhar este, depois desenhar este, né? Então vamos ao trabalho. Então, o que pede no exercício? Vamos lá ver os dados. Temos aqui a resistência R1. Resistência R1 é igual a 3,9. Alguém pode perguntar: neste circuito, como é que eu vou identificar a resistência R1 ou R2? A resistência R1 geralmente tem sido a menor resistência, né? Neste caso é 3,9. Então, a resistência R2 é igual a quem? A 39 kΩ, aqui também kΩ. Depois temos a resistência RC, 10 kΩ. A resistência RE, 1,5 kΩ. O ganho, 140.
Não sei qual é a unidade do ganho. Ok. Então, a linha A, o que eles pedem? A linha A querem a corrente da base, ou corrente IB. Então, nós já vimos aqui, na nossa fórmula aqui, corrente da base é igual a quem? A VBB menos VBE dividido pelo RBB mais o ganho multiplicado pela resistência RE. Então vamos colocar essa expressão. A corrente da base será igual a quem? A VBB menos VBE dividido por RBB mais o ganho multiplicado pela resistência RE. Atenção aqui, nós fomos a ver, segundo os dados, nós temos, aqui a única coisa que nós temos aqui é ganho, resistência RE e a tensão VBE. Porque a tensão VBE é igual a 0,7, como trata-se de um transistor de silício. O que é tensão VBE? Tensão VBE é a tensão que se vai sentir deste ponto para este ponto. E aqui como está polarizado, como está polarizado diretamente, esse é um diodo de silício, nós sabemos que a queda de tensão é de 0,7. Se fosse um diodo de germânio, seria 0,3. Então o que falta aqui? Já temos este elemento, temos este. Então falta o VBB. Precisamos determinar o VBB. E copiando aqui na nossa cábula de fórmulas, VBB é igual a quem? É R2 multiplicado por VCC dividido por R1 mais R2. E depois falta também um RBB. RBB nós vimos que é igual a quem? RBB é igual a resistência 1 vezes a resistência 2 dividido pela resistência 1 mais a resistência 2. Agora já podemos avançar com os nossos cálculos. Vamos começar com o VBB. Como é que se determina o VBB? O VBB será igual a resistência 2, nós já temos aqui que é de 39 kg, multiplicado por 22 dividido por 3,9 mais 39. Não é isso? Vamos ver quanto é que isso dá. Não é isso? Vamos ver quanto é que isso dá. Então temos aqui que, atenção, desculpa, aqui não é 39, é 3,9. 3,9, não 39, estava já a começar a me tirar. Então temos aqui 3,9 vezes 22 vai nos dar 85,8 dividido por 3,9 mais 39, fechar. Isso vai nos dar 2 volts. Então temos 2 volts de tensão VCC, 2 volts. Agora falta RBBB. RBB será igual a resistência 1, que é 3,9, vezes 39, que é a resistência 2, dividido por 3,9 mais 39. Eu já fiz os meus cálculos aqui. Isso vai nos dar quanto? Isso vai nos dar 3,54 kΩ. Agora já podemos calcular a corrente IB. A corrente IB será VBB, que é 2, menos o 0,7, que é VBE, dividido por RBBB, que é 3,54, não é isso? Multiplicado pelo ganho, que são 140, multiplicado pela resistência RE, que é 1,5. Isso vai nos dar uma corrente de 0,0060 mA. Então, se já temos a corrente IB, falta a corrente IC. A corrente IC, aqui que equivale? A corrente IC vai ser igual a quem? Se nós formos a ver aqui na nossa cábula, ele diz o que aqui? Diz que a corrente IC é igual a mesma coisa que a corrente IB, só que multiplicamos pelo ganho. E faz todo sentido. Por quê? Porque a corrente IC é a mesma corrente que entra pela base, só que essa mesma corrente já é amplificada. E para amplificarmos temos que dizer corrente que entra na base vezes a capacidade que esse mesmo transistor tem de amplificar. E essa capacidade nós chamamos de quem? De ganho. Então, a corrente IC será igual a corrente IB multiplicado pelo ganho, que isso aqui será 0,0060 multiplicado por 140. Então, a corrente IC será igual a quanto? A corrente IC vai ser igual a 0,852 mA. Eu já fiz os cálculos para poupar o tempo. Agora que nós já fizemos isso, falta calcularmos a tensão VCE. O que é isso de tensão VCE? Deixa eu explicar o que é isso de tensão VCE.
Tensão VCE é a tensão que se vai sentir entre o quê? Entre o coletor e o emissor. É a tensão do coletor e tensão do emissor. Essa tensão aqui chama-se tensão VCE. E qual é a fórmula que nós usamos para determinar a tensão VCE? Onde é que está aquela coisa de cabo aqui? Está aqui. Então, a tensão VCE é igual a VCC menos IC, abrir parênteses, RC mais RE. Não é isso? Essa é a tensão VCE. Então, VCE será igual ao nosso VCC, que nós sabemos que são 22 volts, menos a corrente IC, que é 0,854, multiplicado pela resistência RC, que é de 10 kg, mais a resistência RE, que é de 1,5. Isso aqui vai nos dar que VCE vai ser igual a quanto? VCE, segundo aqui os meus cálculos, vai nos dar 12,20 volts. Então já temos nosso VCE. Agora falta o quê? Falta a zona de funcionamento ou região de operação. Eles pedem também para nós determinarmos a região de operação. Como é que nós vamos fazer para determinar a região de operação? Vamos à nossa cábula de fórmulas. A nossa cábula de fórmulas, para nós conseguirmos. Então temos aqui as regiões de operação. Temos zona ativa, zona de saturação, zona de corte. Em que região esse transistor opera? Então, para nós sabermos em que região esse transistor opera, temos que ver qual das condições são satisfeitas aqui. Se nós vermos aqui, ele diz que a corrente do coletor deve ser menor que VCE e deve ser menor que VCC. Quanto é que é a corrente do coletor? A corrente do coletor é 0,854 mA, não é isso? Será que é menor que VCE? Será que é menor que VCE? VCE nós já acabamos de calcular aqui que é 12,20. Mas será que é menor que VCC? VCC nós sabemos que são 22 volts. Então nós conseguimos ver que essa condição aqui é satisfeita. Então se essa condição é satisfeita, logo esse transistor aqui opera na região ativa, não é isso? Então já podemos justificar, dizer que segundo, uma vez que esta condição é satisfeita, então este opera na região ativa. Mas também podemos usar essa segunda teoria aqui, que a teoria diz o seguinte, que o transistor opera na região ativa se a polarização de base emissor, ou seja, base emissor é polarizada de forma direta, ou seja, basta vermos que ele é polarizado de forma direta, então já é um ponto para nós assumirmos que opera na região ativa. E a segunda diz que a tensão base emissor deve ser maior que a tensão limiar. Então, se essas duas condições são satisfeitas, então o transistor opera na zona ativa. Mas se não sabes aplicar esta, vais aplicar esta que é muito mais fácil. Então é só trabalhar aqui e já está. Até aqui eu disse que é esta corrente, mas esta corrente não é. Temos que calcular esta corrente IC usando esta fórmula aqui. Vamos pegar base, o ganho multiplicado pela corrente da base, multiplicado pela tensão VBE. Depois de multiplicarmos, é que vamos ter essa corrente, não esta, porque esta corrente aqui é esta aqui apenas. E não estaria correto aplicar esta corrente apenas. Então vamos ver mais um exercício aqui desse teste 1, 2023. Aquele que nós resolvemos foi de 2022, agora vamos resolver um de 2023. Ok. O exercício 2 aqui diz que um circuito TBJ em silício em configuração de emissor comum. Até vou tirar uma foto depois, vou mostrar, não preciso fazer isso. Então, a linha A eles querem corrente IB, IC e VCE. Aquilo nós resolvemos anteriormente. Facilmente vamos resolver, mas vamos resolver juntos. Depois, qual é a zona de operação, quais são as características dessa zona de operação, quais são as outras configurações, blá 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 blá. Ok, vamos lá. Então, vamos extrair os dados primeiro. Então, aqui já facilitaram. Dados. R1, eles dizem que são 100 kg. R2, dizem que são 10 kg. RC, eles dizem que são 5 kg. RE, eles dizem que são 0,5 kg. E dizem que VCC, 30 volts. O ganho é de 50. Ok, então vamos lá. Determinar o que? A corrente IB. Corrente IB, vamos lá. Sabemos que corrente IB vai ser igual a VBB, não é isso?
VBB, estamos aqui as nossas fórmulas, menos VBE, não é isso? Dividido por RBBB mais o ganho vezes RE, não é isso? Então, RBB vai ser igual a resistência 1 vezes a resistência 2 dividido pela resistência 1 mais a resistência 2. Depois temos o que? A tensão VB, B que é igual a quem? A R2 multiplicado por VCC dividido por R1 mais R2, não é isso? Então agora já podemos avançar. Então vamos calcular primeiro o RBBB. O RBBB vai ser igual a resistência 1, que nós sabemos que são 100, vezes a resistência 2, que são 10, dividido pela resistência 1 mais a resistência 2. Isso vai nos dar quanto? Vamos lá determinar aqui. Vamos ter aqui 1000 dividido por 110. Então temos aqui 9,1 kΩ. Depois temos a tensão VBB. Nós temos a resistência R2, que são 10, multiplicado por 30, dividido por 110. Não é isso? Então vamos ter aqui 300 dividido por 110. Vai nos dar 2,72 volts. Então temos 2,72 volts. Aqui, 0,72 volts. Agora, o que vai ser a nossa corrente IB? A corrente IB vai ser o quê? A VBB, que é 2,72 menos 0,7, dividido por RBBB, que é 9,1, mais o quê? O ganho, que é 50, multiplicado por a resistência RE, que é 0,5. Então, temos o que aqui? Temos aqui, vamos ter 2,2 dividido, abrir parênteses, por 9,1 mais 25. Não é isso? Isso vai nos dar 0,0645. Então temos aqui 0,0645 miliamperes. Agora temos a corrente IC. A corrente IC será igual a quem? A corrente IB multiplicado pelo ganho. Então vamos multiplicar isto pelo ganho, que é 50. Então temos aqui que a corrente IC será 0,0645 multiplicado por 50. Então temos aqui 3,22 miliamperes. Então já fechamos a linha A. Já ganhamos os três valores. Depois eles pedem o quê? Depois eles pedem a linha B. Vamos ver o que eles pedem na linha B. A linha B, eles dizem qual é a zona de operação do transistor. Então vamos consultar a nossa tabela aqui, né? A nossa tabela. Então vamos ver. Será que é zona ativa ou... Então nós sabemos aqui, segundo a nossa tabela, eu quero consultar para ver se geralmente é sido zona ativa. Quero consultar. Então aqui teremos o que aqui? 50 vezes 0,0645 vezes VB. Atenção, VB é 0,7. Não é isso? Então isso vai nos dar quanto? Então temos 50 vezes 0,0645 vezes 0,7. Temos aqui 2,25 miliamperes. Será que é menor que VCE? VCE nós já não determinamos. Então vamos determinar o VCE para ver se será que é menor que VCE. Então a nossa fórmula aqui diz que VCE é igual a quem? VCE é igual a VCC menos IC multiplicado por RC mais RE. Não é isso? Então VCE será igual a 30 menos IC, que é 0,0645, multiplicado por RC. RC, segundo os nossos dados, RC é qual é a qualidade? RC são 5
mais RE, que é 0,5. Então isso vai nos dar quanto? Segundo os nossos cálculos, calculando aqui, temos 0,645 multiplicado por 5,5 menos 30. Então isso vai nos dar, aqui temos 26,45. Será que é menor que VCC? É claro que é menor que VCC, porque VCC é 30. Então chegamos à conclusão de que esse transistor também opera na região ativa, não é isso? Opera na região ativa. Vamos ver a linha a seguir. Quais são as características dessa zona? Então, nós já vimos aqui até nossa cábula aqui, a zona ativa, a base emissora é polarizada diretamente, então só escrevemos base emissora é polarizada diretamente, não é isso? E a tensão VBE é maior que a tensão limiar. Pode dizer isso, mas também pode dizer que a corrente do coletor deve ser menor ou igual que a corrente que a tensão VCE, que deve ser menor ou igual que a tensão VCC, não é isso? Depois temos a linha D, dizem quais são as outras configurações que estudamos já. Para além de configuração ativa, na zona ativa temos a configuração na zona de saturação. Depois, se quiseres, pode explicar o que acontece na zona de saturação. E depois temos ainda na zona de corte, que pode explicar o que acontece na zona de corte. E depois temos a linha E. A linha E, o que pedem? Pedem para desenhar o circuito. Não é isso? Para nós podermos desenhar o circuito, nós precisamos daquela primeira folha de cálculos em que nós usamos, né? Esta aqui. Então, o que nós vamos fazer? Não é esta. Onde está a primeira folha? Onde eu fiz aqui os cálculos? Está aqui, não é isso? Então, eu vou desenhar o circuito. Eu disse que o circuito final tem que ser semelhante a qual circuito? Tem que ser semelhante a este aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou desenhar um circuito igual a este. Vou fazer isto. Então, tensão RBBB. Tensão RBBB é esta aqui. Então, já determinei aqui. Escrevo aqui. 9,1 kΩ. Tensão RC eu sei que é 10 kΩ. Tensão RE é de... Não tensão, resistência RE é de 0,5 kΩ. Aqui não é 10, mas é 5 kΩ. Então, aqui eu sei que são 30 volts. O ganho é de 50. Então já desenhei. Então quando dizem para desenhar, na verdade vai desenhar isto aqui. Se quiseres pode desenhar um circuito igual a isto. Então se quiser desenhar um circuito igual a isto, vai ter que tirar os dados daqui, copiar a resistência. Na verdade o que vai mudar é este ponto aqui. Este ponto. O circuito será o mesmo, que vai mudar este ponto. Terá que escrever a resistência R1, R2, mas em essência eles querem este circuito aqui. Muito obrigado por ter estado conosco até agora. Espero que essa ginástica que nós fizemos tenham sido proveitosas para vocês. A ideia é praticar. Apesar de ver depois dos 3 exercícios, todas as fórmulas estarão na cabeça. Então, muito obrigado por ter assistido a nossa videoaula. Até a próxima aula. Na nossa próxima aula vamos avançar para outros tipos de transistores, que são transistores de efeito de campo. Vamos falar dos transistores do tipo FET, JFET e MOSFET. Muito obrigado e até a próxima aula. Antes até de fechar o vídeo, deixa eu te dizer que até aqui você já está possibilitado de pelo menos tirar uma boa nota no teste 1, porque geralmente o teste 1 avalia-se até os exercícios que nós fizemos hoje. Muito obrigado, até a próxima aula.